vocês, cagões. Bom, retomando aqui o que interessa, daqui a pouco tem 2 jogadores do Atlético. Ó, tem um. Vou mandar de uma vez. Vou mandar de uma vez. Daqui a pouco a gente volta a falar das provocações. Quero ouvir o Thiago, quero ouvir o Popó, que é o seguinte. O Patrick do Atlético, o Corinthians fez contato com o Atlético pelo Patrick. Aí, eu confirmei Gente, a notícia não é que ele está fechado com o Corinthians. Você tem que explicar. A notícia é que houve um contato do Corinthians, uma sondagem pelo Patrick do Atlético. A notícia é exatamente essa. Se vai virar negócio, se vai avançar, se o Patrick vai ficar aqui ou se vai para o Corinthians, eu sinceramente não sei. Mas o contato foi feito. E um outro negócio que inclusive o Thiagão está confirmando ali, eu tentei aqui, mas não consegui, que parece que o Vasco retomou pelo menos o interesse pelo Vargas. Tô tentando. Tá tentando também? Ainda não consegui. Mandei mensagem para 2 pessoas aqui, que são boas fontes, e não consegui confirmar com elas ainda não. Essa do Vargas me contaram ontem, a fonte boa, ótima, mas no Vasco eu não consegui confirmar ainda não. Mas que o Vasco teria voltado a carga pelo Vargas. Eu vou ligar de novo aqui. E o Patrick foi sondado pelo Corinthians. E ontem, eu até vi, eu acho que foi eu vi a Itatiaia, que publicou ontem sobre o Brian Palacios. Foi uma jornalista da Colômbia. Não, ela trouxe a informação. Eu não tinha visto a informação dela. Eu vi que a Itatiaia depois pegou a informação dela e publicou, e aí que eu fui assistir a uns vídeos do Brian Palacios. É Brahim, né? Brahim Palacios. Brian. É porque é aquelas criações que tem de montagem do nome, esse nome Brian é o perfeito para estar aqui no Brasil. Alguém chamaria Brian com esse nome. Inclusive eu fui assistir, tá aí na internet, gente. Cara, impressionante como ele o jeito de jogar parece com o do Alisson, que fez o gol agora contra o Tombense do Atlético. Impressionante. E o Bruno Garcês, que é especialista em futebol sul-americano, ele fez até um vídeo falando do Brian Palacios. Veja aí. Vamos falar um pouquinho sobre Brian Palacios, esse extremo colombiano de apenas 21 anos, que tem 1,82 m e que tem surpreendido muita gente lá na Colômbia. É uma das joias do Atlético Nacional. Aliás, os Verdolagas têm colocado cada vez mais jogadores das categorias de base deles, que são fortíssimas há anos, né? As características que eu mais destaco no Brian Palacios, que é um jogador muito forte no 1 contra 1, é habilidoso, tem um drible curto, canhotinho, muito habilidoso, tem um bom preparo físico, tem velocidade e principalmente no terço final do campo, ele se torna um jogador letal, um jogador importante para o time. Por isso o Bodmer quase sempre colocou, principalmente no final do campeonato finalização na Colômbia, principalmente nos playoffs, ele teve mais espaço no time, jogando pelo lado direito. Lógico, de vez em quando ele caía pelo lado esquerdo para tentar confundir a marcação. Mas caindo pelo lado direito, puxando para o meio para um cruzamento ou para um chute, é que se destacou Brian Palacios, porque tem um bom chute. Mas os meus destaques negativos com relação a este colombiano, sendo que na recomposição ele não tem ajudado muito. Diversos jogos que eu vi, principalmente nesses playoffs na Colômbia, em que ele deixava um espaço enorme na defesa. Tá certo que o time não era tão organizado, o time do Bodmer, talvez por isso não tenha chegado às finais, mas ele também não tinha uma consciência tática também para recompor uma segunda linha, para marcar os corredores, proteger os corredores, principalmente o lado direito dele, onde ele trabalhava mais. E muitas vezes eu vi ele segurando a bola demais. Como tem muita habilidade e tem um bom chute, em trechos do campo, segurando a bola onde não deveria segurar. E uma outra crítica que eu tenho a fazer também é participar mais durante os 90 minutos. Participar mais do jogo. Eu me lembro do jogo do Atlético Nacional, há pouco tempo, em que Mena estava em campo também, um garoto que já foi vendido. Oscar Pereira, que continuou no clube, para mim, é até mais jogador que Brian Palacios, em que eles buscavam o jogo, eles chamavam o jogo para si, tentavam se apresentar para uma saída de bola. Brian Palacios estava quietinho na dele, pouco participativo. É um jogador com muito potencial, com muita habilidade nessa canhotinha, mas precisa evoluir muito para um trabalho coletivo, um trabalho competitivo como é o futebol brasileiro. Para mim, seria um jogador para compor elenco, para, quem sabe, lapidar e trabalhar no futuro com ele. Eu, sinceramente, teria escolhido o Oscar Pereira. Eu acho um jogador mais pronto e tem mais qualidades. Bom, então tá aí o Garcês, que é um especialista em futebol sul-americano falando. Thiago Fernandes, Brian Palacios, 22, né? 21 anos de idade. Eu vi muitos vídeos dele ontem, assim, faz fumaça. Agora é um job, precisa ser preparado. DVD, então, né, Thiagão? Vale o investimento, né, cara? DVD, não sei, Thiago. o Galo vai pagar 2 milhões de dólares por ele, dá mais ou menos 10 milhões de reais. 9 milhões 950 mil reais. Mas ele não é um jogador caro, isso a gente pode dizer que não.
Mas eu honestamente Porque não não tá conheço. Eu tô indo muito em cima do que diz o Garcês. Eu não acompanhei, não posso falar como ele joga, como ele se porta em campo. Eu até vi os números do jogador, vi que nessa temporada ele nem chegou a jogar pelo Atlético Nacional. Aliás, nesse ano ele não chegou a jogar no Atlético Nacional, porque estava defendendo a seleção colombiana sub-23 no Pré-Olímpico. Participou dos 4 jogos, foram 4 derrotas. Os 2 primeiros como reserva, os dois últimos como titular, mas também não conseguiu colecionar números. E no ano passado, salvo engano, eu vou até conferir isso aqui, o número exato, ele tem 7 participações em gols, entre gols e assistências. Eu não vou me arriscar a dizer aqui quantos gols, quantas assistências, que um é 4 até 3. O André está falando que é 4 gols e 3 assistências. Isso, então 4 gols e 3 assistências, 7 participações em gol. Um jogador que jogou mais de 40 partidas. Foi algo próximo de 47 partidas, o André vai te confirmar aí também. Mas eu acho muito pouco. 7 gols, 7 participações em gols em mais de 40 jogos. Para um jogador que atua no setor ofensivo. Vejamos se no Atlético ele consegue mostrar todo o potencial dele. Porque potencial, como disse o Garcês, ele tem. A questão é, ele vai conseguir desabrochar no Atlético? Recentemente o Atlético trouxe um colombiano, trouxe até anunciando como um diamante, como uma joia, era o Dylan Borreiro. Ele não desabrochou no Galo. Teve que sair e tá jogando fora do E país. chegou ainda mais jovem, né, Thiago? Chegou ainda mais chegou jovem, com 18 anos. Chegou com 18 anos. Não, e o Exato. Borreiro ainda tem essa questão aí que teve uma cobrança recentemente com o Da Atlético. multa, efetuou, é. né? Exato. Da multa e tal. Então, Ô, gente, eu quero ver se vai ser um cara nesse mesmo estilo ou se vai mostrar um futebol bem diferente. já que a gente falou em